Alô, comunidade acadêmica da Facene Famene, estamos chegando com o nosso videocast Nova Esperança. Sextou, Iago? Sextou, Ana Gomes, mais uma sexta-feira, a última sexta-feira do mês de Pois agosto. é, né? Gente, agosto não passou rápido? Oh. Quem foi que disse que agosto passava lento? Passou rápido, foi? Já acabou. Já gente. acabou, né? Mas antes, claro, toda sexta-feira você já sabe, tem vídeo novo, tem conversa nova e sempre trazendo tudo que é pautado, né, por você que está aqui diariamente acompanhando toda essa nossa vivência no videocast. Hoje vai ser bem legal, viu? Bem legal, dando continuação praticamente. Pois Continuidade é. ao que a gente fez semana passada. Semana passada a gente conversou com a professora Dani, lembra Olha dela? aí. Dani de Farias, que é a coordenadora da residência multiprofissional. E hoje estou aqui com 2 residentes. Olha que legal. Olha que legal, né? Para dar essa continuidade e falar um pouquinho dessa extensão, que claro, pode ser também a chave, quem sabe a virada de chave na vida de vocês, né? Estou aqui com Ingrid Leal e estou aqui também com Caio Vinícius. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado. Ingrid e Caio. E para começar, eu queria começar com Ingrid. Por quê? Por quê? Ingrid é nossa egressa, eu digo egressa de sucesso da Facene, né? Do curso de legal. fisioterapia. E aí, terminou quando? Conta pra gente, tem quanto tempo mais ou menos que tu saiu lá da Facene? Faz um ano e 8 meses. Saiu, entre aspas, né? Que você tá dando continuidade aí na nossa acabei residência. continuando, né, com a residência, mas eu terminei em dezembro de 2023. a Foi graduação. fisioterapia também? Isso. Fisioterapia. E por que a Facene? Por que você escolheu a Facene? Eu sempre quis a área da saúde, então eu fui atrás de locais, né, e aí quando eu tentei o ProUni, aí eu vi a Facene, né, e eu sempre tinha, como eu morava próximo, eu sempre via a estrutura. E aí eu escolhi a Facene, coloquei lá no ProUni e entrei em 2020. É uma super oportunidade, porque o ProUni é aquela Explica oportunidade, né? Que a gente tem condições de, você como estudante, né? Tem condições de ter essa bolsa integral dentro da estrutura, sem pagar nada. Você estuda sem pagar nada, né? É uma oportunidade que o governo federal tem, ela tem que seguir alguns critérios, algumas bases, mas lembrando que a gente tem essas Mas bolsas existe essa 100%, chance, tá? né? 100%. Né, Ingrid? E a estrutura da instituição, professores, isso Ah, contribuiu. eu tenho essa né? pergunta justamente nesse contexto, né? Porque ela falou, eu morava próximo, eu ficava ali observando, né? Todo aquele contexto do lugar. E aí, quando você se viu, né, fazendo parte dessa realidade? Eu sempre gostei muito, principalmente da estrutura. Eu fui monitora de anatomia porque eu gostava muito da estrutura, da parte de anatomia lá dos laboratórios em si. Gostei muito da clínica. Estagiei, todo tipo de estágio eu pude participar, eu sempre estava lá na clínica de fisioterapia. E o Hospital Nova Esperança, que aí foi o que me fez me apaixonar pela área de hospitalar, de cardiorrespiratória. Então, ter esse hospital, também eu fui para rodízio optativo lá e foi ótimo. E Caio, conta pra mim, é um leque de possibilidades, né? Vocês que você é fisioterapeuta também, é um leque de possibilidades nessa área da fisioterapia, né? Conta pra mim um pouquinho quais são as oportunidades que você já teve, que você está tendo agora, onde tudo isso influenciou, principalmente na sua escolha pela residência, cara. Sim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Desde a minha graduação sempre busquei me aperfeiçoar, buscar, saber o que eu quero para o meu futuro, né? Então, eu faço residência na área de cardiovascular, né? Lá Sou no HNE, fisioterapeuta, né? no HNE, Hospital Excelente. E desde a minha graduação eu vim norteando para o que eu sempre quis, né? Então, fui monitor também, fui monitor de respiratória e eu vi a residência como uma oportunidade muito grande de crescer. Então, inclusive a residência da Facene é o único programa a nível estadual que contempla ênfase de cardio. Então, assim, sempre quis a Facene, fiz a entrevista, também falei isso na entrevista e hoje a gente está aqui, né? Contemplando esse programa incrível. Eu olhando para eles aqui no começo dessa conversa e lembrando do nosso videocast passado, conversando com a professora Daniele, quando ela explicava de maneira bem clara para a gente aqui a forma, né, de você chegar. Porque não é fácil, né? Pode até fases, parecer, né? mas São não é fases, fácil. Você já de cara é uma super prova, né? Você vai logo para aquela prova ali que já é definitiva. E aí depois vem a entrevista. Que também eu acho que muito difícil, porque você está diante de algo que vai poder representar uma mudança, né, no seu contexto ali da profissão e da vida. Isso. Aí vem essa entrevista, foi muito legal aqui o que Caio falou, né, que senão na entrevista eu tinha que dizer isso, né? Tem que dizer porque é um programa que realmente chama a atenção, né, e são 3 etapas, né, prova, entrevista e análise curricular,
questão do currículo também dando uma ênfase também, que é necessário a gente ter essa preparação Já na graduação. na Sim, graduação. já começar logo na Na graduação. graduação. Então, projeto de extensão, artigo científico, monitoria, pesquisa, estágio, tudo isso vai ajudar no processo, sim, seletivo. E foi justamente o que Ingrid, ela trouxe pra gente. Só quando eu cheguei, eu estava lá em todas, né? Sim, eu peguei ainda a parte da pandemia inicial, mas aí no meu segundo ano da graduação voltou ao normal. E eu já tinha visto na internet sobre o programa de residência em geral. E aí eu fui procurar e soube do programa da Facene. É até importantíssimo a gente estar falando, eu sempre busco falar, Boa. divulgar, porque tem profissionais que não sabem e tem Sim. alunos que não sabem. Então eu disse, não, eu vou me dedicar para o meu currículo ser o melhor, para quando eu me formar, tá tudo ok. Aí eu dediquei os meus últimos 2 anos da graduação para que o meu currículo fosse assim, o melhor que eu pudesse construir nessa O graduação. planejamento e o objetivo. Isso é tão legal, porque se a gente pegar para amarrar direitinho esse mês de videocast que tivemos, começamos lá no começo, Gonçalo, lembra? Que ele falava sobre planejamento, objetivos. É verdade. Né? Depois a gente traz a professora Gleides com a pós-graduação da Facene, que também acaba somando pontos para Foi numa residência. sequência, Foi numa verdade, sequência. A professora Iago. Dani, e agora Poxa. eles aqui como prova, né? Estudos de caso, vamos dizer assim, justamente trazendo essa ideia para vocês, que se você está na graduação, você tem que buscar, já dentro da graduação, ter esse diferencial e essa construção curricular, né? Para serem, quem sabe, futuros residentes aí. Né? Não, Anny Gomes? Ó, eu vou até aproveitar aqui para eu abrir um parêntese, né? Os meninos, né, os nossos convidados aqui, eles já trouxeram um pouco, mas para deixar marcado, para você que está ouvindo aqui essa conversa e vai até continuar até o final do vídeo, com certeza, por interesse, ou para você conversar aí, né, com a sua turma. A Ingrid, no caso, ela está na residência de atenção cardiovascular do adulto e do idoso, e o Caio está fazendo a residência em fisioterapia cardiovascular. Sim. Aí conta pra gente um pouquinho, dentro desses programas de residência multiprofissional, na concepção de vocês, na visão de vocês, quais foram os starts, assim, os pontos diferenciais que vocês conseguiram avançar dentro da própria carreira como fisioterapeutas lá no Uni? Esse contato com profissionais, contato com outras pessoas, onde tudo isso influenciou Uma diretamente integração, para né, essa de integração, todas as essa áreas. convergência. Ingrid, fala para mim um pouquinho desse teu know-how, né, de crescimento. É um crescimento constante, né? Eu, como estou no segundo ano, o Caio ainda está no primeiro São 2 ano, anos, né? 2 Ele anos. já deve ter percebido bastante a diferença. Assim, no primeiro mês a gente já percebe bastante a diferença como profissional. E são 60 horas semanais. É né? uma Lembra que ela experiência falou? totalmente diferente. É bem intenso, né? É intensa, né? Cansativa, tem essa parte também de ser cansativa, mas a gente vai conciliando, porque a gente tem que estudar também, são casos diferentes, então você vê o Sim. crescimento profissional. São pacientes ali com pacientes graves, que aí a gente vai vendo, cada vez são novas e novas doenças, todo dia É isso que a é uma gente pega novidade, uma né? doença diferente, no início, né, porque a gente não tem o contato, e aí realmente é um crescimento, assim, um aprendizado constante. Agora, no meu segundo ano, eu estou nos rodízios externos, e aí a gente pega ainda mais casos diferentes que não viu no primeiro ano. Então, a gente chega no R2, a gente acha que a gente está preparado, mas aí a gente vê que ainda falta bastante para que a gente realmente esteja 100% preparado, que é o que a residência traz pra gente, né, no final. Eu vendo a Ingrid falando e ele concordando com tudo, né? Porque ela tá no R2, É isso ele que eu no ia falar, ele no R1. R1, ela no R2, são justamente... Mas é exatamente isso que ela tá dizendo, né? Que você tá podendo perceber, né, Sim, Caio? no primeiro ano, no primeiro mês, desculpa, a gente já sente o choque, né? Não é fácil, são 60 horas semanais, exige dedicação, mas a recompensa da residência é muito grande. É uma maturidade que a gente consegue muito grande. Networking também. Também. Eu brinco até que ela vai além das 60 horas semanais, né? Porque 60 horas semanais é ali que a gente tá no hospital, né? Tá trabalhando, tá atendendo. Mas ainda tem um estudo para além disso, né? Tem um estudo em Eu casa ia ainda. perguntar como é que funcionava essa rotina de vocês em relação ao É, trabalho porque e o estudo. Exato. queria justamente Não perguntar é um sobre isso. trabalho, é um trabalho que você tem que estudar. Tem que estudar. Tem a divisão também das cargas horárias para estudo, né? A gente também tem as aulas junto com a assistência, mas Sim. além disso, a gente também, pelo menos eu, assim, quando eu chegava em casa, que tinha um caso novo, eu já ia lá estudar,
mesmo sendo cansativo, porque no outro dia, 7 horas da manhã, a gente tem que estar lá de novo. Sim. E às vezes também até durante a própria assistência mesmo, sobrou um tempo aqui, já vai revisando, e foi isso que eu também passei para os R1, né? Sim. Que o que eles conseguissem pegar, assim, de conhecimento e ir atrás era o melhor. Mas como é que funciona dentro da própria dinâmica prática? Você que está R1, no caso, Isso. você que é R2, né? Como é que funciona dentro da própria dinâmica prática essa condução para você ter essa divisão interna? Dentro da própria programa de residência médica lá no Uni, existe um tempo para estudo, um tempo para prática, um tempo para... Como é que funciona essa divisão interna? Existe, né? Nós temos o cronograma que eles lançam pra gente. Certo. As residências realmente são 60 horas semanais. Subdivididas em... Isso, mas na sexta-feira, né, a gente tem as aulas teóricas, né? 9% teoria a gente fala. Mas geralmente essas teorias são voltadas para assuntos que vocês viram durante a semana ou já existe um pré-planejamento? Já existe Já um existe. pré-planejamento Já voltado existe. principalmente para a área cardiovascular, né? E de terapia intensiva, intensiva. porque tem esses dois programas. E no R2 a gente tem o trabalho de conclusão de residência. Então a gente tem essa parte das horas de estudo, que aí já são mais diluídas, os R1 já são diferentes. Isso. E a gente tem esse trabalho de conclusão de residência, que é um TCC da residência. A gente tem que fazer, apresentar. Eles passaram por essa questão, toda a teoria e tudo mais. Como eu sou R1, estou no meu primeiro ano, então a gente ainda está vendo essa questão da teoria, né? Primeiro ano a gente vê a teoria, segundo ano eles vão para o externo, nós vamos para o externo e realmente bota em prática o que a gente aprendeu durante o primeiro ano da residência. Eu acho que Caio meio que já respondeu aqui o que eu vou perguntar, mas eu preciso que eles deixem marcados, porque diante de todo esse contexto, você consegue desenvolver muitas habilidades, né? Você, Sim. às vezes, situações que você encontra em determinados casos e pacientes, e aliado tudo isso com o estudo, com a carga horária, com a sua vida também, porque a gente, né, não é só o lado profissional, é o lado pessoal. Tem uma vida, né? Tem uma vida, e acaba que essa história da residência, ela desenvolve muitas habilidades, né? Como pessoa e como profissional. Sim. É um crescimento constante, principalmente nessa parte também do relacionamento interpessoal, porque a gente está lidando não só com os pacientes, mas com os profissionais de serviço. A gente vê muito quando a gente sai do nosso hospital casa, né, do HNE, porque lá eles já estão mais familiarizados. Os de fora, não. Então, a gente tem que criar esse vínculo, é uma experiência assim, totalmente diferente e desse crescimento profissional. Né, principalmente, porque são experiências assim, eu tenho muitas experiências para contar a dedo, que eu sei que aquilo ali vai ficar marcado para minha trajetória profissional. Eu digo que a residência, ela é uma transformação, né? Ela nos molda, nos transforma, nos ensina a se impor, a trabalhar a comunicação. Quantas vezes a gente teve que realmente chegar a conversar, né? É um trabalho mútuo, então exige conversa, exige que a gente sente, vamos falar sobre o paciente tal, vamos chegar no acordo. Então, assim, a residência, ela permite que a gente trabalhe isso na gente. E também é uma preparação para o mercado de trabalho, né, no futuro. A residência, a experiência que a gente tem na residência o que a gente aprende na residência, demoraria anos para a gente aprender. Porque a gente aqui em outra formação. É do núcleo de fisioterapia, né? Mas a gente também tem um núcleo de enfermagem, de farmácia, e a gente tem essa Todo troca. mundo junto A gente ali. acompanha o paciente, então muitas coisas de enfermagem que eu tenho assim um contato maior, eu aprendi que não fazia nem parte da minha área, mas me ajudou bastante na minha conduta profissional. Sim. Porque eu estava ali multi, né? Com a visão multi. Então, traz muito essa visão multi. A gente sai muito da nossa caixinha de pensar só pelo lado de fisioterapia. Acaba que um vai complementando o outro, né? Então, o nome multi é isso. Um complementa o outro, físio, farmácia, enfermagem. Quem está de fora acaba enxergando esse multi como se você estivesse apenas inserido lá junto com os demais. Mas não é dessa forma, né? A gente está conseguindo enxergar como isso acontece na prática. É fantástico, né? Saber que tudo isso está dentro do universo da Facene Família. E o melhor ainda é que essa construção, como eles falaram, começa na graduação. Né? É bem lembrado. Você justamente ter esse objetivo, esse planejamento, né? Traçar esse objetivo para poder alcançar
o que você quer lá na frente. E hoje eles estão plantando, como o Caio acabou de falar, que isso influencia diretamente no mercado de trabalho, para você ter esse diferencial, daqui a pouquinho outras portas irão se abrir. Né, que vai chegar. Isso influencia muito. Eu queria justamente, para encerrarmos aqui, Caio, depois Ingrid, dar uma palavrinha final para quem quer ingressar no programa de residência multiprofissional e também para quem está ingressando na graduação, né? Queria que vocês deixassem esse recadinho especial, a câmera de vocês ali, pode começar com o Ingrid ou o Caio, aí vocês. Quer começar? Posso? Então, para quem quer ingressar na fisioterapia, vão de braços abertos. É uma área que ela tem um leque de possibilidades, de ênfases diferentes, grande. E para você que quer residência, eu digo que a gente deve se preparar no último ano, né, da faculdade, ter toda a organização, planejamento, porque o certo não é esperar sair o edital, a gente tem que se preparar muito tempo antes, fazer muitas questões, que isso é o segredo da aprovação. Você se preparar, pegar o edital, ver o que cai, sair marcando, realmente sair dando o checklist e preparar também a questão do currículo, né? Porque não é só chegar a fazer a prova, o programa da Facene tem isso, tem que ter o currículo. Então, prepara o currículo, se prepara para a prova teórica, faz uma boa entrevista, que no final vai dar certo. E vai valer a pena, E vai valer a pena. Eu também tenho só coisas boas a falar, né? Que vocês que estão pensando ou que estão iniciando na fisioterapia, que aproveitem o máximo possível. Fisioterapia é um mundo, são diversas áreas e a residência abarca muitas áreas da fisioterapia. A gente é da área de cardio, mas tem diversas áreas, tanto hospitalar quanto saúde da família. Então, é maravilhoso. Que se vocês quiserem da área cardiovascular, eu indico de olhos fechados, a da Facene. São experiências assim incríveis. Eu aprendi muito, até aqui tatuado em mim o coração. Legal. É a área do meu coração, realmente. E graças à residência da Facene eu pude fazer aqui em João Pessoa, né? Porque a gente pode fazer em outros cantos também. Mas aqui tem a de cardiovascular, né? A gente tem essa oportunidade de a Facene trazer essa área de cardiovascular. Então vocês também se preparem, assim como o Caio disse, né? Olhem as provas anteriores, respondam as provas anteriores, sondem e preparem um currículo, o máximo que vocês conseguirem. Gente, que Show de bola, fantástico. Olha, eu quero agradecer por vocês toparem essa conversa, Foi né? ótimo. Porque você chega assim, diz, meu Deus, o que é que eu vou falar lá? Diz, não, tem tanta coisa pra gente conversar, pra partilhar. Pra durar aqui a tarde toda, se fôssemos falar. Não Por isso é uma dava? pergunta que eu queria muito fazer, e a gente vai marcar depois uma segunda parte, justamente sobre as experiências que vocês tiveram lá, que são diversas, eu fiquei curiosa. E é bom a gente guardar isso aí um pouquinho, porque quem sabe na próxima a gente conta Fiquei e curiosa. aprender mais Sim, vocês. Porque se a gente começar a falar, são Não tantas é? coisas. Essa semana mesmo eu segurei um coração. Ó. Eu toquei no coração. Sério? Sim, eu fui convidada para o bloco cirúrgico. Então, é assim, se a gente começar a contar São as várias experiências, experiências, assim, eu chorei dia todo, né, quando eu Ingrid? saí. Porque é uma De experiência- gratidão, né? De experiência felicidade. maravilhosa de você poder estar ali Nossa. ajudando a vida de outras pessoas. Incrível. Cardio é uma área linda, assim, que nossos olhos brilham, né? Porque Não, eu fico, eu É como incrível. paciente, né, como espectadora lá atrás, quando eu vejo assim, meu Deus, uma cirurgia com um transplante de coração, imagina. Aí tem muita conversa. Tem muita conversa. seria o pela dia frente. todo, né? Dia todo. Obrigado, viu, É sinal pessoal? que eles vão Valeu voltar. mesmo. Caio, Ingrid, obrigada. Muito Viu? obrigado, Sucesso para pessoal. vocês. Muito sucesso aí na carreira de vocês, de verdade, né? Que vocês serão profissionais, já são, né? Mas serão ainda mais diferenciais aí no mercado de trabalho, com toda certeza. Foi legal, Mas, né? sexta-feira encerrando o mês de agosto. Fechamos com tudo, né? Esse Fechamos mês de com agosto chave foi de muito ouro, hein? especial, com toda certeza. Muito obrigada a você que ficou, não só na edição de hoje, né? Mas ao longo de todo E esse se nosso você não mês de assistiu os agosto. outros, assiste, porque tem uma sequência Volta, muito gente, legal. tá muito legal. Desde o nosso primeiro episódio lá com Isso. Gonçalo Pontes até agora com os meninos aqui, tá realmente para valer a pena esse nosso videocast. Pena que tem que acabar, né, Iago? Acabar, né? Mas mês que vem tem muito mais. Sim. Próxima sexta tem episódio novo. A gente vai Isso ficando mesmo. por aqui, se despedindo do mês de agosto, que falam que é muito longo, mas a gente já acabou o mês de agosto. Rapidinho passou. Rapidinho E na passou. próxima sexta, se Deus quiser. Tem muito mais, hein, pessoal? Valeu! Tchau! Tchau.